Nossa entrevista hoje é com o advogado João Américo. Tudo bem, João? Tudo bem, Carla? Bom dia para você, para todos os ouvintes do Jornal da Cidade. É sempre um prazer falar com vocês da Rádio Cidade. Então, João, com o Dia dos Pais chegando, tem uns temas que são meio polêmicos, como, por exemplo, a pensão alimentícia. E hoje a gente vai conversar sobre a pensão alimentícia depois dos 18 anos. Por que a pensão alimentícia não acaba aos 18 anos? Na verdade, o vínculo afetivo entre pai e mãe pressupõe uma correlação, em alguns momentos, de subsistência até após os 18 anos. A prestação de alimentos advém de uma obrigação, muitas vezes afetiva, por vezes moral, por vezes religiosa, e aí existe uma obrigação de prestar alimentos, ou seja, de pagar a pensão alimentícia imposta pela Justiça. E o que é que acontece? Existe uma decisão antiga do STJ, mas que muitas pessoas não sabem de sua existência, é a súmula 358 da segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, que impõe que o pagamento de pensão alimentícia não acaba necessariamente quando o filho completa 18 anos. A súmula assegura aos filhos o direito ao contraditório. E o que quer dizer isso? O direito de se manifestarem sobre a possibilidade de não conseguir prover o seu próprio sustento, mesmo após a maioridade. A disposição, ou seja, se existe alguma decisão judicial que determina o pagamento de pensão alimentícia, com o marco dos 18 anos, quem paga a pensão, no caso o pai, tem que entrar com ação, ou entrar com um requerimento, o pai, o responsável, também pode ser a mãe, com cancelamento ou até a redução da obrigação. Então, não existe um critério automático de que quando o filho completa os 18 anos já vai ser cessada a pensão alimentícia. João, então, se eu entender direito, o pai, ele só pode, no caso o pai que paga a pensão, né, que também pode ser a mãe em alguns casos, só pode deixar de pagar a pensão depois de uma decisão judicial. É isso mesmo? Nos casos em que a pensão alimentícia foi instituída pela Justiça. Então, quando a pensão alimentícia é instituída através ou de um acordo feito na Justiça ou de uma sentença, o que deve ser feito é o seguinte: ou um requerimento daquele que paga ou daquela que paga a pensão alimentícia, e aí o interessado é intimado para que, havendo a concordância, aí se houver a concordância, é evidente, é deferido e não existe mais essa obrigação do pagamento da pensão alimentícia. Caso não, o filho pode alegar a necessidade da prestação e, a depender do caso concreto, ainda continuar mesmo após os 18 anos e mesmo que não esteja em tese fazendo a faculdade. Porque existe ainda uma posição, um entendimento que após os 18 anos, meio que popularizou-se essa ideia de que após os 18 anos o pai só pagaria pensão ao filho caso ele estivesse cursando faculdade. Mas também essa regra não é absoluta. Então, fica a dica: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingir a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório que vai ocorrer nessa condição, ou seja, quem não quer pagar mais tem que fazer o requerimento, o filho é ouvido ou a filha é ouvida e depois, a depender do caso concreto, se ela mostrar a necessidade ou não, o juiz vai definir se continua a pagar a pensão, se não continua ou até se reduz o valor da pensão alimentícia. Tá certo. Muito obrigada, João. Eu que agradeço, um abraço, parabéns pelo jornalismo de excelência que vocês entregam à nossa cidade e região. Nós conversamos com o advogado João Américo, que falou sobre essa questão da pensão alimentícia. Fique atento aos seus direitos. Voltamos com vocês do estúdio.